Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, mais uma das nossas conexões da manhã começando. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Hoje vamos falar de um tema que vocês se interessaram pelos stories, que é como ensinar para as crianças a valorizar, dar valor no que eles têm e a querer ajudar o outro, a se colocar no lugar do outro. Como a gente ensina isso para os filhos de uma forma eficiente, sem ficar derramando crenças limitantes na cabecinha deles. É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Maíra. Bom dia, Juninho, Helena, Camila, Natália, Milena, Estefânia, Michele, Fer, Ângela, Cleverson. Bom dia, sejam bem-vindos. Gente, tem gente me perguntando sobre as lives. As lives elas vão estar no YouTube e serão disponibilizadas lá pelo Telegram. Então agora vocês precisam entrar no meu canal do Telegram para poder receber o link que vai te dar acesso às lives gravadas durante a semana. Para você acompanhar o assunto aqui, né, de imediato, você tem que estar ao vivo comigo. Se você não consegue estar ao vivo todos os dias, você precisa esperar a minha equipe disponibilizar isso lá no Telegram para vocês, tá? Que até sexta-feira, provavelmente, eles soltam todas as lives. Às vezes atrasa uma ou outra. Mas o intuito é fazer vocês ficarem aqui, 7h45, estarem aqui comigo conectados, tá certo? Deixa eu deixar ali meu chazinho. Vamos lá. Vamos falar então sobre o que interessa? Se tiverem perguntas, se vocês passam por isso aí dentro da casa de vocês, com as crianças, podem escrever que eu vou lendo e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Mas como ensinar para a criança a dar valor no que ela tem? Primeiro, quero ouvir de vocês. Quem é que diz as seguintes frases, né? Você não tá comendo tudo, olha só, tem tanta comida no seu prato e um monte de criança lá fora passando fome. Ou então, né? Tem criança que não tem os brinquedos que você tem e você derruba e você quebra os brinquedos e você taca no chão. Tem tanta criança que daria tudo para ter uma cama como a sua e você reclama de ter que dormir na sua cama. E você quer dormir com a mamãe. E você quer dormir com o papai. Quem é que diz essas frases? Quem é que diz essas frases tentando ensinar para a criança a dar valor no que ela tem? Escreve aí para mim. Olha lá, ixi, todas. Ótimo. Se tem mais alguma que não me vê a cabeça agora, escreve aí pra mim pra gente lembrar, a gente precisa saber quais são as frases que a gente diz e por que a gente diz pra gente conseguir aí começar a eliminar ela do nosso repertório, tá bom? Primeira reflexão. Ah lá, tem gente colocando, ó. Kina colocou, falo todas. Ixi, a Jana já botou uma carinha de triste. Tem gente levantando a mão falando que fala também. Então vamos lá, primeira reflexão, por que será que nós falamos essas frases? Por que será lá, ó, Nata, Jaqueline, gente tampando a boquinha, por que será que a gente fala essas frases? Meu Deus, mas será que mãe é tudo igual? Será que mãe é tudo igual? Ou será que isso está enraizado, a educação tradicional enraizada, a forma como a gente foi educado, como os nossos pais, como os nossos avós foram educados? E aí a gente vai trazendo isso ao longo do tempo, porque a gente não identifica que aquilo é ruim. A gente só vai, não é? Então não é porque toda casa é igual, toda mãe é igual, é porque a educação é igual. Não se pensa para educar, se vai no piloto automático. Então a gente acaba usando frases que a gente nem sabe o significado, mas a gente fala frases por costume, por hábito, sabe? Ó, não tem uma expressão que até a gente fala assim, fica longe, lá onde Judas perdeu as botas. E aí a gente para pra pensar, por que Judas perdeu as botas? Por que essa expressão? Né? Que nem outros ditados que a gente fala, né? Quem tem boca vai a Roma. Por que quem tem boca vai a Roma? A gente não para pra pensar, né? E na verdade quem tem boca vai a Roma não é vai a Roma, é vaia, de vaiar, a Roma. Sabiam disso? Porque naquela época existiam, não sei se era uma guerra que estava rolando naquela época, e aí diziam que quem tinha boca vaiava Roma. Só que a praxe de falar, né?
Quem tem boca vai a Roma, quem tem boca vai a Roma, acha que é ir. Então, ó, quem tem boca vai a Roma, vai até vai lá longe, vai até onde você quer. E a gente não para pensar do porquê das frases, por que a gente está usando essas frases, o que elas significam, e a gente só usa. Só que dentro de uma educação, quando estamos falando de crianças, tudo que a gente fala é importante. Nós precisamos parar para pensar em todas as frases que a gente diz, mesmo sendo frases comuns. Mesmo sendo frases comuns, que todo mundo usa, que a gente ouve em todas as casas. A gente precisa primeiro entender isso, tá? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, pra gente entender o que eu quero falar hoje. Que mais? Tem perguntas aqui. Papai trabalha muito para poder comprar essas coisas. Isso, outra frase que também limita as crianças, né? Papai trabalha muito para poder comprar isso. Eu não posso ficar com você porque eu preciso trabalhar. Nem tudo é diversão. Você acha que é só vida, só bem bom, né? Só vida boa? Não, tem que ralar muito para conseguir as coisas. Todas essas frases limitam a gente, limita a nossa crença de merecimento, a nossa crença de capacidade. E eu vou explicar por quê. As crianças, elas não são literais? Elas são literais, ou seja, elas entendem tudo ao pé da letra, do jeito que vem, entra. Não existe um filtro que interprete, minha mãe quis dizer isso. Então, por exemplo, quando você fala assim pro seu filho, você deixando comida no seu prato e um monte de criança lá fora passando fome. Um monte de criança daria tudo pra ter o que você tem no prato e você fazendo frescura que não quer comer. Primeiro, para ela conseguir interpretar o que você está querendo dizer, ela teria que pensar assim, minha mãe está querendo dizer que eu preciso valorizar. Olha só, preciso dar graças a Deus porque eu tenho essa comida, porque minha mãe tem um emprego, meu pai tem um emprego, que consegue dinheiro, que a gente pode comprar esses alimentos. E tanta criança lá fora que não tem a mesma oportunidade que eu. Então, obrigada, Senhor, obrigada, mãe, obrigada, pai, pela generosidade, pela bondade, pelas bênçãos derramadas na minha vida. Que o Senhor possa fazer isso pela vida dessas crianças lá fora também. Que eu tire um pouco de mim para dar, então eu vou começar a ser solidário. Não tem isso, né? Porque a criança vive um egocentrismo. E esse egocentrismo faz parte do desenvolvimento dela, porque ela precisa pensar nela mesma para que ela consiga se desenvolver, crescer, para que ela possa pensar além, para que depois do eu dela formado, ela possa pensar no outro, certo? Então, quando a gente fala essa frase, o que vem na cabeça da criança? Primeiro, que saco, porque tem gente lá fora passando fome e eu nem sei por quê, agora eu preciso comer isso, eu não quero comer. É isso que passa na cabeça da criança. Agora a culpa é minha que tem alguém com fome lá fora, principalmente se ela tiver personalidade forte, né? Então agora eu tenho que comer tudo porque tem uma pessoa lá fora com fome. Ainda cruza os braços, né? Que nem na hora de dividir o brinquedo. O brinquedo é meu, essa pessoa chega aqui, eu tenho que dividir o meu brinquedo. Então é isso que ela pensa quando você fala isso. Se ela tem personalidade muito sensível, ela vai pensar o quê? Nossa, como eu sou mal. Nossa, não quero comer, tem criancinha lá fora com dor na barriguinha. Como eu sou mal. E você acha que por ela ser má, ela vai querer comer o que tá no prato? Ela vai continuar achando que ela é má e pronto, mas eu não quero comer isso. E eu sou má de não estar querendo comer isso. Então, a gente não consegue, de fato, ensinar o que a gente pretende, o que a gente gostaria. Que é o quê? Valorizar o que tem. Pensar no outro. Porque essas frases, elas limitam, elas geram culpa, angústia, ansiedade, raiva, é isso que elas causam, essas frases, né? Raiva pelo outro, vou ter que comer por causa do outro. Então, a gente não ensina de fato que a criança precisa aprender. E a gente usa essas frases porque nós ouvimos essas frases o tempo todo. Mas aí eu pergunto para vocês, o quanto vocês são solidários, ajudam entidades carentes, ajudam pessoas, todo final de semana tá lá fora, na rua, dando comida para alguém, sendo solidário para alguém por ter ouvido tudo isso? Gente, tem muito adulto até hoje que às vezes não tá mais com fome, mas precisa limpar o prato. Tá passando mal, não tô aguentando mais, mas não posso deixar comida no prato. Porque tem a crença de que é pecado deixar comida no prato. E aí tá lá, nossa, tô passando mal, mas eu não vou deixar, onde já se viu deixar. É muito comum isso em avós, né? Vovós, vovôs,
Eles comem, às vezes o neto não come, o vô vai lá, cata o prato do neto, termina de comer o prato do neto. Já viram isso acontecer? Tem muito pai e mãe também fazendo isso. Pega o prato e come do filho. Porque, para não jogar fora. É pecado jogar fora. Então, uma coisa que a gente tem que ensinar as crianças, elas precisam comer o tanto que elas conseguem comer. Então, elas precisam pôr no prato o tanto que elas vão conseguir dar conta de colocar para dentro. Então, aí a gente já vai ensinando limites para a criança. Não coloque a mais. Então, por exemplo, se ela colocou a mais, aí sim a gente tem que ensinar para ela, olha, você não aguentou isso tanto. E agora nós vamos ter que jogar essa comida fora. Né? E comida, filho, custa dinheiro. Comida é saudável, comida é uma coisa boa que a gente não deveria jogar fora. A gente deveria colocar dentro do nosso corpo. Se está precisando jogar fora, porque colocou a mais. Então vamos repensar para na próxima refeição a gente colocar menos comida no seu prato, colocar o tanto que você vai conseguir comer, e se você sentir vontade você pode repetir. E aí a gente vai ensinando isso para a criança entre quantidade. Mas nada a ver falar para a criança, tanta gente passando fome e você desperdiçando. Ela vai entuchar para dentro aquilo, porque você tá obrigando ela a fazer, mas isso não ensinou solidariedade para ela. Isso não ensinou compaixão para ela. Mesmo porque se isso de fato ensinasse, gente, nem teríamos mais pessoas carentes na rua. Porque se isso de fato ensinasse, a nossa geração já estaria lá instituindo várias ONGs de ajuda ao próximo. Porque se isso realmente ensinasse compaixão e solidariedade, o mundo não estaria do jeito que está. Imagina todo adulto que foi criança uma vez, que ouviu isso, que decidisse agir em prol do outro. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão conseguindo entender? Então, isso não ensina. Gabi, e como que eu ensino eles a darem valor no que eles têm? Primeiro, eles precisam aprender a conquistar o que eles têm. Nem tudo eles podem ganhar, algumas coisas eles devem conquistar. Como é que a gente dá valor pelo que a gente tem? A gente dá valor pelo que a gente sua para ter. A gente dá valor por aquilo que é difícil a gente ter. A gente não dá valor para o que a gente ganha fácil. Já viu? Quando a gente fala assim, não, eu vou pagar para fazer, porque se for de graça eu vou deixar para lá. Não é assim que a gente faz? Não, eu preciso pagar. Que nem academia, né? Não, eu preciso pagar, eu vou pagar 3 meses que daí eu me obrigo a ir. Por quê? Porque foi suado, porque teve esforço, porque teve dedicação tua. Então você valoriza aquilo. Agora uma criança, ela não tem isso na mente dela, ela não tem essa percepção, ela não sabe o que é investir dinheiro para comprar comida, ela não sabe nem o que é ganhar dinheiro. Então como é que você quer ensinar para a criança que ela precisa valorizar o que ela tem, se ela não teve nenhum esforço para conquistar aquilo? Então a gente precisa respeitar alguns níveis de desenvolvimento da criança. A criança pequena, ela ainda não tem condições de conquistar o próprio dinheiro, de investir e usar o próprio dinheiro. A criança de 2, de 3, de 4 anos, né? Então a gente precisa cuidar só das frases que a gente usa para tentar ensinar isso para ela, tirar essas frases e começar a conscientizar da quantidade de comida no prato, conscientizar do uso do brinquedo, né, para não derrubar, porque se quebrar, ela vai ficar sem, e se ela ficar sem, você não vai substituir por outro, e não é uma punição, mas é um ensinamento para ela lidar com a frustração de uma coisa que ela não teve cuidado, porque ela não sabia ter. E aí você vai acolher, você vai dizer que você entende, e que de uma próxima oportunidade vocês podem juntar um dinheiro para comprar outro, mas que nesse momento não vai ser possível. É assim que a gente ensina. Que nem como que a gente ensina a criança a segurar copo de vidro para não quebrar? Deixando ela segurar um copo de vidro, deixando ela derrubar o copo de vidro, porque vai acontecer. E ela vai perceber que o de plástico não quebra e o de vidro quebra. Então, o cérebro vai entender que quando eu segurar algo que não seja de plástico, eu preciso segurar com as 2 mãos e eu não posso derrubar, porque se derrubar, quebra. Mas para eu entender isso, eu preciso passar por isso. Eu preciso viver isso. Lembra? Já falei sobre isso. Tem uma live minha no YouTube, salva já, que fala sobre as memórias de referência, que vai servir como base para tomada de decisão. Como é que você fala para uma criança? Tem gente lá que não tem cama para dormir e você não quer dormir na sua cama. O que é não ter cama? O cérebro volta, não ter cama, não ter onde dormir. Ela não encontra nenhuma imagem de referência, nenhuma imagem, porque eu nunca vi isso.
Eu nunca vivenciei isso, eu nunca experimentei isso, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Então, quando eu volto, isso pra mim, ó, é abstrato demais. Aí eu volto pra realidade, não tô entendendo o que minha mãe tá falando, não tenho noção onde ela quer chegar e eu quero continuar dormindo com ela. Então, permitam que seus filhos passem pela experiência quando vocês estiverem andando na rua, encontrar um andarilho dormindo na calçada. E aí vocês podem mostrar, filho, tá vendo aquele moço ali? Então, aquele moço ali não tem uma cama para dormir, não tem um lugar para ficar. E muitas vezes ele não tem isso porque ele não sabe que ele poderia ter, ele não acredita que ele é capaz, ele não acredita que ele pode trabalhar, ele não acredita que ele podia, ele não acreditou na infância que ele podia estudar, ele não acreditou. A gente não sabe da história dele, mas talvez a mãe e o pai dele não conseguiram ensinar isso para ele achou que ele não era capaz e aí ele decidiu ficar ali. Ele não teve oportunidades, ele também não foi atrás das oportunidades. E aí é a hora da gente começar a disseminar isso na criança. Faz tempo já, o Pedrinho, eu tava grávida do Davi, nós fomos pro Rio de Janeiro. E a gente foi passear em volta lá no Rio de Janeiro, do hotel que a gente tava, e tinha muita gente, muito morador de rua. E o Pedrinho ficou completamente abalado com aquilo. Ele via muita gente dormindo com um jornal em cima. E ele falava, mãe, mas por que criança? E aí foi a oportunidade que a gente teve, ele tinha 3 aninhos, de ensinar algumas coisas para ele dentro do limite da idade dele. E quando a gente voltou para casa, ele aprendeu porque ele juntou alguns brinquedos que ele tinha e falou, mãe, eu quero doar para quem não tem. E nós fomos procurar uma casa de famílias carentes para doar os brinquedos, que tinham crianças, para doar os brinquedos dele. E foi uma iniciativa dele, porque daí sim ele entendeu. Hoje, ele tem isso, quando ele tem algo aqui em casa que tá bom, que é de qualidade, mas que ele não usa tanto, ele logo já separa e fala, mãe, vamos doar isso. Ele entende dentro do limite da idade dele. Não vai conseguir me dar mais. Hoje, ele come tudo que põe no prato, porque ele entendeu o tanto que ele tem que colocar no prato. Não porque tem alguém passando uma fome lá fora. Eu não tenho que comer porque tem alguém passando fome. Eu tenho que comer e eu tenho que correr ajudar quem é que tá passando fome. Não é a dor do outro que tem que me fazer acontecer dentro da minha casa. A dor do outro tem que me fazer querer agir lá fora. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, primeiro, vamos desmistificar isso. Quer ensinar seu filho a dar valor ao que ele tem? Ensine-o a cuidar do que ele tem. Ensine-o a colocar pouca comida dentro do prato, certo? Ensine-o com a perda, com a quebra, a não substituir por outro, a ele passar por isso com acolhimento, com apoio. Não sejam permissivas, superprotetores, de querer dar tudo pro filho para que ele não sofra. Deixe ele passar por isso, que ele aprende com isso. Ensinem dessa forma e depois mostrem a realidade. Mostra a realidade da cidade, mostra a realidade das ruas, a realidade das crianças. Quando vocês saírem de casa, quando vocês tiverem a oportunidade, e aí conversem sobre isso com seus filhos. Preparem momentos do ano para doações, seja Natal, seja Páscoa, seja qualquer época, não precisa nem ser uma data comemorativa. Mas se preparem no ano para que vocês possam ir a lugares carentes e seus filhos tenham experiência do que é ser uma pessoa carente. Aí sim você vai estar conseguindo ensinar um pouquinho de valorização, de gratidão, de pensar no outro e no próximo. Certo, gente? E é isso que eu queria dizer para vocês, espero que vocês tenham entendido. Tem gente colocando aqui que gostou, foi fantástico, é isso mesmo. E lembrem-se, essa live vai estar salva no YouTube e vocês podem compartilhar, tá? Com as pessoas que nunca pensaram sobre isso e que ainda usam aquelas frases que a gente nem sabe porque existe, mas que a gente usa, não é? E a gente se vê de novo aqui amanhã. Muito obrigada pela presença de vocês. 7h45, eu espero você aqui, tá bom? Beijo. Fui.